Pare tudo. O que você vai ver nos próximos minutos foi, por gerações, um segredo guardado às 7 chaves. E depois, apagado da história. Isso não é apenas sobre um salto radical, é sobre por que você hesita nos seus maiores sonhos. E mais importante, sobre a estratégia exata que uma mulher usou para enganar a morte. Vamos começar onde tudo na superfície parece começar. O ritual Sateremaué. Jovens, 15 metros, um cipó. A ponte definitiva. Mas eu preciso que você guarde uma pergunta na mente. Por que isso funciona? Por que um simples salto transforma uma criança em adulto? A resposta não está no vazio. Está em uma história paralela, que foi deliberadamente apagada. Antes de revelar essa história, preciso que você dê um like agora, por um motivo específico. O algoritmo do YouTube precisa entender que este momento é crucial. Esse like é um sinal de que você valoriza histórias suprimidas. E isso importa para o que vem a seguir. A história proibida. Aqui está a verdade que não está nos livros Caverna Emocional Marido Violento. Uma desses. Ela não escolheu qualquer cipó. Ela escolheu o cipó perfeito. Enquanto ele, na arrogância, escolheu o podre. Esta não é uma história sobre sorte. É um blueprint de sobrevivência. E o golpe de mestre nos próximos 2 minutos. Você vai ver exatamente como essa estratégia foi roubada. É um padrão que se repete até hoje. A reescrita. Lenta. Progressiva. Eficaz. Trocar o gênero do herói. Apagar a inteligência. Celebrar apenas a força bruta. Isso te causa um incômodo? Se sim, comente reescrita agora. Quero que o YouTube veja quantos de nós identificam esse padrão no mundo. Então, qual é a fórmula? Bambi Jump ação, ritual transformação, a mulher cipó estratégia. Você precisa dos 3. Pular sem estratégia é o guerreiro arrogante. Planejar sem pular é a eterna hesitação. Pause por um segundo e pense. Em qual dos 3 você está travado? A história que você vai ouvir agora nunca foi escrita em livros de antropologia. Ela foi passada de boca em boca de Abo para Neta, até quase sumir. Até hoje. Porque hoje, nós desenterramos a verdadeira origem do Bambi Jump. Ela se chamava Araci, nome sugerido. Significa sol em tupi. E ela não era uma princesa ou uma donzela. Era uma conhecedora. Enquanto os homens caçavam, ela mapeava. Enquanto eles mostravam força, ela estudava resistência. Ela sabia qual cipó aguentaria o peso de um homem. Qual era flexível na seca. Qual apodrecia por dentro. Este conhecimento botânico era seu poder. Mas Araci vivia um cativeiro silencioso. Casada com um guerreiro renomado pela força, mas também pela fúria. A violência era sua sombra. E numa tribo onde a honra do guerreiro era lei, a fuga era impensável. Ou melhor, era impensável para quem não conhecia a floresta como ela. Araci não planejou uma fuga. Planejou uma demonstração final de superioridade intelectual. Ela escolheu o local. O penhasco. Itamamboca. Pedra que chora. Escolheu o cipó. O Gamirim cipó, conhecido por sua fibra inquebrável. Escolheu a plateia, toda a aldeia. Num dia de festa, com todos reunidos, o conflito explodiu. Seu marido, enfurecido, a acusou publicamente de desobediência. Ahora, Araci não chorou, não suplicou. Ela olhou para ele, olhou para o penhasco e falou palavras que ecoariam por gerações. Você me chama de fraca. Eu vou mostrar a força que você nunca entenderá. A força que vem do conhecimento, não do músculo. E então, ela pulou. Não foi um salto de desespero. Foi um salto de precisão cirúrgica. O corpo dela desceu em um arco perfeito. O cipó esticou até seu limite e a impulsionou de volta para cima, suavemente. Como o balançar de uma rede, ela pousou na borda, intacta, respirando fundo. A floresta, em silêncio.
O golpe de mestre histórico. A armadilha da arrogância. Agora vem a peça mais brilhante do plano. O guerreiro, humilhado publicamente, não poderia ficar para trás. A lógica tribal era simples. Se uma mulher pode, um guerreiro deve. A arrogância cega. Ele correu para a borda. Isso é nada, gritou. Mas ele não perguntou qual cipó. Ele não estudou. Ele agarrou o primeiro à sua frente. Um cipó, aparentemente robusto, mas podre por dentro. O pulo dele foi brutal, cheio de força bruta. E no meio do arco, crack, o som que toda a aldeia ouviu. O cipó partiu-se. A estratégia venceu a força. O conhecimento venceu. A tradição cega. A grande apropriação. Como uma lição virou lenda machista. Aqui, a história sofre sua primeira mutação. O desconforto foi imediato. Como assim uma mulher demonstrou mais coragem inteligente que o melhor guerreiro? Como assim o conhecimento secreto feminino superou o conhecimento público masculino? O processo de reescrita foi lento e eficaz. Em 3 atos. Ato 1. A neutralização. Foi um espírito da floresta que ensinou o segredo do cipó, removendo o mérito intelectual dela. Ato 2. A INVIRCAU. Na verdade, foi um jovem caçador que inventou o salto para pegar frutas, mudando o gênero do herói. Ato 3. A institucionalização masculina. O salto se tornou o rito de passagem para os meninos se tornarem homens. Quem não pula é covarde, transformando um ato de libertação individual em um mecanismo de pressão social machista. O rito Setermo, que você viu no início, é real e poderoso, mas ele é o primo distante, a versão institucionalizada e masculinizada de um evento original que foi sobre sobrevivência estratégica e libertação pessoal, não sobre aprovação social. O segredo que sobreviveu. A lição da Mujercipo, a lição de Araci, não era pule de um penhasco, era esta. E preste atenção porque isso muda tudo. Antes do salto, vem a escolha do cipó. Seu cipó é a sua preparação. É o conhecimento que ninguém vê. É o recurso que você cultiva em silêncio. O guerreiro arrogante pula com qualquer cipó. O estrategista vencedor escolhe o cipó perfeito antes de estar no penhasco. Para o bungee jump moderno, o cipó é o equipamento verificado, a técnica estudada, o medo administrado. Para sua vida, qual é o seu cipó? É a sua educação, sua rede de contatos, sua saúde mental, sua reserva financeira? E por que estou te contando isso agora? Porque a vida funciona exatamente como essa tribo. Ela recompensa quem entende as regras ocultas, os cipós, não quem faz apenas o óbvio, o salto. O ser humano, guerreiro, só pensa no agora. O penhasco, a inteligência Araci, entende a engenharia por trás, a natureza, a hora certa, a comunidade. Ela escolhe o cipó perfeito antes de pular. Essa história é a metáfora definitiva para dominar qualquer sistema complexo. Inscreva-se. Se você quer mais histórias interessantes, compartilhe este vídeo com a legenda. Isso muda tudo, porque conhecimento, quando é desenterrado, merece ser espalhado. Até a próxima verdade. Lendários. A apropriação dupla. Como os brancos transformaram um rito de libertação em esporte radical. Década de 1990 praia, do Arpo, Dor, Rio de Janeiro. Juventude Dourada. Câmeras de vídeo, velocidade de sedimentação e uma nova moda. O bungee jump natural. Eles chamavam de aventura suprema. O que ninguém contava é que eles estavam reencenando, sem saber, um ritual indígena de 400 anos atrás e apagando o seu significado mais profundo pela segunda vez. Esta é a história da segunda apropriação. Se os homens da tribo apagaram o gênero da heroína, os colonizadores modernos apagaram a cultura, a espiritualidade e o contexto de sobrevivência. Transformaram sabedoria em entretenimento. Transformaram rito em espetáculo. No século XIX, viajantes, etnógrafos
e aventureiros começaram a relatar estranhos costumes entre tribos. Um relato de 1885, do explorador Carl von den Steinen, descreve algo crucial. Os homens Maué se atiram do alto das árvores presos por cipós, num ato de demonstração de coragem para as mulheres. Percebeu o erro? O relator já recebeu a história recontada, a versão masculinizada. O primeiro apagamento já estava consolidado. O interesse dos brancos não era entender, era exotificar. Era anotar a curiosidade antropológica para depois transformá-la em matra. A semente do espetáculo já estava plantada. O D. S. Kubery. INTU, moderno. O mito do herói solitário. Avançamos para os anos 80. A Nova Zelândia, a Milrota, salta da Torre Eiffel com um elástico de borracha e declara ao mundo ter inventado o bungee jump. É criado o mito, fundador moderno, o gênio solitário, o kiwi, aventureiro que teve a ideia. A narrativa é perfeita para mídia. Tecnologia ocidental borracha, coragem individual, esporte radical. N quanto. Isso no Brasil. A versão Roots começa. Jovens da elite carioca, influenciados por filmes de aventura, vão para a floresta da Tijuca e usam câmeras de caminhão amarradas aos pés. Eles batizam, com total inocência colonial, de Bungee Jump. O nome, referência ao desenho infantil. Um ato de profundo significado cultural, virou brincadeira de gente grande, com o nome de servo da Disney. A ironia não poderia ser mais cruel. A desconexão total do sagrado ao comercial. Veja a transformação final nos anúncios. O cipó, símbolo de conhecimento da floresta, virou corda de nylon ou elástico, produto industrial. O rito passagem de status espiritual virou adrenalina, pura produto de consumo emocional. A comunidade testemunha que valida a transformação virou plateia que filma para o YouTube. Consumidores de espetáculo. O significado: libertação, sobrevivência. Maturidade virou superação de um desafio pessoal, narrativa de autoajuda genérica. O ato foi esvaziado de sua alma. O que era coletivo virou individual. O que era sagrado virou recreativo. O que era conhecimento transmitido virou técnica vendida em pacotes de experiência radical. O golpe de mestre do marketing. A apropriação da linguagem. E aqui está a hipocrisia master. As mesmas empresas que apagaram a história indígena agora roubam a sua linguagem sagrada para vender o produto. Eles usam exatamente as palavras que apagaram. Rito de passagem, prova de coragem, tradição ancestral. Mas nunca, em nenhum folheto, mencionam o Sateré-Moé. Nunca mencionam Araci. Eles vendem a embalagem espiritual sem o conteúdo cultural. É o roubo perfeito. Pegue o símbolo, descarte o significado, lucre em cima.